Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A palavra do Senhor Deus diz assim, a partir do verso 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, 3, capítulo 3, a partir do verso 4. Segundo dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 4. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas, depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei, sou como você é. O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? E Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, o filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não daria atenção nem olharia para você. Agora, me traga um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas, e todas as cidades... eu vou ler novamente o verso 18. Novamente o verso 18. Mas isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas. Tamparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Assente-se, por gentileza. Irmãos, eu quero falar com vocês essa noite, meus queridos, sobre o desafio de caminhar na missão de Deus, conduzido não pelo Waze da terra. Eu quero falar com você nessa noite sobre caminhar na missão de Deus, mas conduzido pelo céu. Eu quero falar com você sobre como mostrar para você como que através da vida de Eliseu, esse profeta, esse homem de Deus, através da postura de Eliseu nesse texto, a igreja do Senhor Jesus, nesses dias, que são os dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Eu quero mostrar para você como que, com o posicionamento de Eliseu aqui nessa passagem, nós vamos encontrar os princípios
que nós precisamos como igreja nesses dias, para que a gente se mova, como eu disse, não conduzido por movimentos humanos, não conduzidos por modas, não conduzidos por nossas emoções, mas conduzidos pelo céu, conduzidos, como eu gosto de dizer, profeticamente. Sim, porque nós temos uma missão, e essa missão como igreja nos foi dada pelo céu. Nós andamos na terra, marchamos pela terra, mas nós marchamos pela terra conduzidos para cumprir uma missão que nos foi dada do céu. Então o que nós somos como igreja? Irmãos, nós somos como igreja aquele povo que, à medida que caminha, sabe, que lida com o seu dia a dia, que lida com a louça da pia, que leva menino na escola, que põe o lixo para fora de casa, que vai para o trabalho, que paga a conta, que tem que ir no mercado e que paga até a área azul para estacionar o carro. Não é mesmo? Nós somos o povo que, enquanto lidamos com essas coisas, fazemos o que de especial? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo que é normal faz essas coisas. Mas eu e você, como igreja, fazemos essas coisas de uma forma diferente. Fazemos essas coisas de uma forma diferente. Por quê? Porque fazemos essas coisas que todo mundo faz, mas com o coração repleto das coisas do céu. Amém? Repleto das coisas da eternidade. Todo mundo vai ao mercado, mas lá no mercado tem alguém que é o ponto de contato da eternidade com o tempo que passa. E esse alguém é você. Lá no seu trabalho está cheio de pessoas que talvez sejam até melhores de serviço que você. Sim, porque existem pessoas que fazem coisas melhores do que nós. Entretanto, tem um detalhe. Nós estamos lá no nosso trabalho. Enquanto usamos os nossos dons e talentos, o nosso coração vai transbordando as coisas da eternidade. Vai transbordando as coisas do céu. E uma das convicções mais sérias, meus irmãos, que a gente precisa carregar todos os dias na nossa jornada é a seguinte: o mundo, o meu vizinho, Blumenau, o Brasil, os Estados Unidos, Moçambique, o Japão, as nações precisam de uma solução que não vem da terra. Como, por exemplo, esse cenário que foi construído aqui. O rei de Israel, o rei de Judá, estavam diante de uma ameaça. Uma nação estava se levantando e muito provavelmente representaria um grande perigo. E eles precisavam então tomar uma atitude. Foi quando então houve essa aliança aí do rei de Israel, Josafá, Jorão e Josafá, o rei de Israel e o rei de Judá, com o rei de Edom, para o quê? Atacarem a nação de Moabe. Porque a nação de Moabe, eles pagavam um imposto. E uma forma de dizer que você queria viver em paz com as outras nações era pagar impostos. E aí é como se eles estivessem dizendo, nós não queremos mais ser amigos de vocês. Não queremos mais andar em alianças com vocês. Não precisamos mais da parceria com vocês. E eles pararam de pagar esses impostos. Então, houve um perigo, um cenário difícil. E eles saem, portanto, caminhando para cumprir aquela jornada. Mas no meio daquela jornada, um elemento essencial falta. E esse elemento é a água. O elemento que traz vida. Um elemento que sustenta a vida. Água. Faltou água. E agora o que a gente vai fazer? Bom, agora tinha um problema. O problema é que eles se viram numa enrascada. Eles se viram cercados por um problema, meus irmãos, que eles não conseguiriam resolver sozinhos. E a declaração é: não existe aqui nenhum homem de Deus ou nenhum profeta que a gente possa consultar. Por quê? Porque nós estamos diante de uma crise para a qual não existe solução no mundo natural.
nós precisamos de uma intervenção do céu. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive está o tempo inteiro, as pessoas estão gastando horrores de dinheiro, fazendo esforços, aplicando o melhor de suas vidas para encontrar uma solução para suas almas, uma solução para os seus dilemas. E é interessante que à medida que as pessoas caminham, e à medida que as nações ao nosso redor caminham, tentando resolver os seus problemas com os recursos dessa terra, a sua fome, a sua sede e o seu desespero apenas aumentam. Irmãos, muitas das loucuras que nós estamos assistindo as pessoas cometerem, gente dizendo assim, eu me identifico eu não sou mais um humano, eu me identifico como esse bicho, eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo. O que você acha que é isso? Sabe o que é isso? Desespero. Desespero. São pessoas tentando encontrar algo que resolva um problema dentro delas. Mas esse problema só pode ser resolvido com uma resposta que vem do céu. E a pergunta é: quem são aqueles e aquelas que vão colocar essas pessoas em desespero, em contato com o céu? Esses somos nós. Esses somos nós. Eu achei interessantíssimo, acho que alguém aqui, no momento do louvor, eu não sei se foi a irmã Silmara, quem foi, que disse assim: você não é um mecânico, você não é um professor, você não é alguma coisa. Você é um missionário disfarçado de mecânico, você é um missionário disfarçado de professor, você é um missionário disfarçado de alguma coisa. Esse é o nosso grande trabalho nos Estados Unidos. O nosso grande trabalho nos Estados Unidos tem sido convencer as pessoas, convencer a igreja, trabalhar no coração e na mentalidade da igreja e dizer assim: meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Você veio a essa terra, você deixou o seu país, deixou o nosso querido Brasil, deixou coisas tão importantes e você veio até essa terra, mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua principal missão aqui não é ganhar dólar, a sua principal missão aqui não é fugir, quem sabe, de uma dor familiar, de um trauma ou de uma condição de pobreza lá na sua criação. Deus está contando com você. A gente tem repetido isso. Deus está contando com você como um missionário disfarçado nessa nação. Um missionário disfarçado. Irmãos, isso é tão relevante. Isso é tão relevante porque os próprios pastores e pessoas ligadas a convenções americanas, eles têm uma convicção muito grande dentro do coração deles. A convicção de que a resposta que os Estados Unidos da América precisam para a revitalização do seu cristianismo passa necessariamente pela igreja imigrante. Pela igreja imigrante. E eu quero dizer algo para você, para que você se encha, para que você se sinta encorajado, para que você abrace isso dizendo: eu sou o homem, eu sou a mulher que carrego em mim uma mensagem do céu, capaz de matar a sede, capaz de transformar a mente, capaz de libertar o cativo. Nós estávamos numa reunião de pastores e membros da Convenção Batista de New England, da Convenção Batista da Nova Inglaterra. Tradicionais. Tradicionais. Eles chegaram nessa reunião de pastores brasileiros em sua maioria, e eles disseram: olha, a gente veio aqui porque nós vamos fazer uma conferência missionária. Nós teremos a nossa conferência missionária. E a gente quer convidar vocês
pastores brasileiros para a nossa conferência missionária. E nós vamos pagar as despesas de vocês. Nós vamos pagar o seu transporte, nós vamos pagar a sua estadia, nós vamos pagar a sua alimentação para que vocês estejam na nossa conferência. Porque Deus falou algo conosco. E o que Deus falou conosco foi: o campo missionário se transformou na força missionária. Eu vou repetir, para que depois que eu falar você diga glória a Deus. A igreja brasileira espalhada pelas nações da terra é reconhecida como resposta de Deus para a revitalização, resposta de Deus para a restauração, resposta de Deus para a cura em muitos lugares da face da terra. Muitos lugares da face da terra. Na região da Nova Inglaterra, especialmente em Massachusetts, que é onde eu moro, não é difícil encontrar igrejas de 150, 200 anos, que foram fundadas 150, 200 anos atrás, e que tem 10 anos que não tem um culto com a porta aberta. Que tem 10 anos que não abre a porta para ter um culto. Que tem seis pessoas idosas lá dentro. Há 10 anos, se reunindo. E eles não têm jovens. E o que vai acontecer com aquelas comunidades? Aquelas igrejas vão fechar. Só que tem acontecido algo muito lindo. O que é algo que tem acontecido? Deus tem usado pastores, missionários brasileiros para ir até esses lugares, revitalizar essas igrejas. E é interessantíssimo, porque eles olham para a gente e eles dizem assim: nós queremos os pastores brasileiros, nós queremos os missionários brasileiros, porque os missionários americanos, os pastores americanos, você vai chamá-lo para revitalizar a igreja e ele vai perguntar assim: qual que é o budget anual? Qual que é o orçamento anual? Quanto essa igreja tem para gastar por ano? Quantas horas de trabalho eu tenho que ter por semana? Quantos sermões eu tenho que pregar? É assim. Eles dizem, e o missionário brasileiro, e o pastor brasileiro, e aquele que foi para a América disfarçado de pedreiro. Aliás, o missionário que Deus enviou para a América disfarçado de pedreiro. Como é que ele chega? Olha, nós precisamos revitalizar essa igreja. Ele nem sabe o que quer dizer budget, ele nem consegue traduzir isso. Ele diz assim: ok, quando é que eu começo a visitar? Quantos cultos você tem? Vocês já têm grupo de discipulado? Vocês batizaram? Qual foi a última vez que vocês batizaram alguém? Por quê? Porque existe um povo sobre a face da terra que tem no seu DNA a resposta que Deus quer enviar para as nações. Para as nações. Para a África. Para os Estados. Olha aqui. Olha aqui. Deus é quem decide para onde Ele te envia. Todas as vezes que você disser: pastor, Deus tem colocado no meu coração a Inglaterra. Pastor, Deus tem colocado a Inglaterra no meu coração. O Satanás vai dizer assim no seu ouvido: para a África ninguém quer ir, né? Para o Nepal ninguém quer ir, para a Inglaterra. Para a América, todo mundo quer ir para a América. Qual vida vale mais? Qual vida vale mais, pastor Samuel? Jesus derramou mais sangue para salvar quem? A missão. A missão tem um dono. A missão tem um Senhor. A missão tem um Senhor. Deus pode sim colocar no coração da sua igreja uma paixão especial pelas nações que estão, pelas pessoas que estão em países materialmente mais ricos, mais espiritualmente em trevas. Em trevas.
a região que eu moro, nos Estados Unidos da América, a Nova Inglaterra. Pegue de Nova York para cima. É considerado uma região pós-cristã. Pós-cristã. O que isso significa? Isso significa que se o cristianismo desse lugar não receber uma ajuda externa, em poucos anos ele desaparece. O pastor Newton esteve conosco. Nós fomos, não sei se ele vai se lembrar, uma igreja antiquíssima, 1670, não sei se o senhor se lembra, 1670 aquela igreja foi construída, linda, linda. Aí você vai pesquisar sobre a igreja, está escrito assim, um templo maravilhoso, no centro de Boston. Está escrito assim, a nossa missão é ser um centro de encontro e de desenvolvimento social e humano para pessoas de todas as nações, de todos os credos religiosos, e não importando a sua condição política ou de gênero. Eu não estou falando de um clube de caça e tiro. Eu não estou falando de uma escola. Eu estou falando de uma igreja. De uma igreja. Se você for a uma das melhores universidades do mundo, fica quase pertinho da minha casa. Pertinho. E se você entrar na universidade, se você for a escola de teologia da Universidade de Harvard, que foi um projeto cristão, 1630, alguém disse assim, uau, nós queremos construir uma grande nação, nós queremos construir uma nação fundamentada em valores da Bíblia Sagrada. Nós queremos construir uma democracia livre. Nós queremos construir uma nação com uma cultura fundamentada em valores do reino de Deus. O que é que a gente vai fazer? Nós precisamos formar a mentalidade dessa nação. E aí começa o Harvard College, que se tornou se não é é uma das melhores universidades do mundo. Pessoas do mundo inteiro. Se você for lá, na escola de teologia deles, e dizer, eu quero fazer meu doutorado, e pesquisar para fazer o seu doutorado, o seu mestrado, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, você vai encontrar tudo, menos o nome de Jesus, em qualquer lugar, em qualquer disciplina, em qualquer trabalho, em qualquer tese de doutorado, em qualquer paper de mestrado, você não encontrará nenhuma referência. A pergunta que eu quero fazer a você é: onde estão as pessoas que Deus vai usar como resposta para saciar a sede dessa gente que anda cega, que anda procurando em ideologias humanas, anda procurando em ideologias políticas resposta para a sua sede? Aonde estão essas pessoas? Será que tem mais alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Esses somos nós. Esses somos nós. Mas para isso, para trazer resposta para os problemas da terra, você e eu precisamos aprender a nos mover de acordo com a lógica do céu. E é isso que Eliseu faz aqui. Eliseu faz 3 movimentos nesse texto. Movimentos que alinham Eliseu, e que eu espero que essa noite nos alinhe também com a lógica do céu, para respondermos problemas que não podem ser solucionados com os recursos da terra. A primeira delas é a decisão de escolher, não é? De que lado você está. Quando
aquele servo chamou, disse: olha, tem o Eliseu. O Eliseu era servo de Elias. Chame o profeta Eliseu, que Eliseu vem. Jorão era descendente de Acabe e de Jezabel. Jorão chega para o Eliseu e diz assim: Eliseu, que bom que você chegou, consulte ao Senhor por nós. A primeira atitude de Eliseu, atitude de quem se move profeticamente, é deixar claro de que lado ele estava. Repare comigo, lá no versículo 14, o texto diz assim: então Eliseu disse, obrigado, Leite. Então Eliseu disse: juro pelos Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, e que se não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, eu não daria nenhuma atenção para você. O Jorão, descendente de Jezabel e de Acabe, chega para conversar com o profeta, quase como quem disse assim: rapaz, essa nossa parceria vai muito longe. Que bom que a gente está aqui fazendo essa aliança. E o Eliseu tem que dizer para ele: sorte sua, que quem está do seu lado é o Josafá. É um cara que eu respeito. Porque se você não tivesse do lado do Josafá, eu nem estaria aqui, nem estaria falando com você. Primeira atitude profética é deixar claro de que lado nós estamos. Um lado, sempre na nossa jornada em missão, sempre nós estaremos diante de dois sistemas, de duas culturas, de duas propostas. Uma cultura, uma proposta, um modo de pensar da terra, um modo de pensar que faz parte de um mundo que jaz no maligno. E o outro é um modo de pensar, é a cultura, são os valores do céu. E o tempo todo nós teremos diante de nós essa possibilidade de escolher. E é muito fácil, gente, sem nós percebermos, a gente se aliançar com a cultura da terra. Vou contar para vocês, no meu contexto missional, como eu vejo isso acontecer. Pessoas que deveriam estar aliançadas com a cultura do céu, mas fazem uma aliança com Jorão, a cultura da terra. É horrível, mas não é uma e nem duas vezes por mês que nós, pastores que estamos ali, tentando restaurar famílias, tentando formar obreiros, tentando discipular a próxima geração, que nós somos assediados por gafanhotos disfarçados de pregadores, que não olham para a igreja na América como um campo missionário, mas veem ali apenas uma oportunidade de ganhar oferta em dólar. Igrejas formadas em sua maioria por brasileiros, muitas vezes são assaltadas por esses gafanhotos que vão lá. E você, que é a igreja que está aqui no Brasil, precisa orar dizendo: Senhor, toca no coração dos pastores que servem lá na América. Não deixa eles serem seduzidos pelo espírito do consumismo. Gente, pessoal, pessoas que conversam com a gente muito mais sobre onde pode comprar um iPhone barato do que se tem uma visita para fazer no hospital. Em nome de Jesus, dessa casa aqui, dessa casa, jamais sairá
um explorador, um gafanhoto desse, que vai para a América, ou que vai para Londres, ou que vai para a China, ou que vai para o Japão, ou que vai para qualquer outro lugar para comprar iPhone barato. Existe algo mais importante a se fazer nas nações do que se render ao espírito do consumo. Do que ao espírito do consumo. Eu denuncio essa potestade maligna diante de Deus. De que lado você está? Você e eu precisamos fazer essa escolha todos os dias. Quantas vezes, cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo e minha esposa, sabe? Cara, como é que eu posso estar no perrengue financeiro se eu estou no país do consumo? Não, eu vou virar pedreiro, eu vou fazer isso. E não tem nada ruim você ter essas profissões. Só que uma coisa você precisa ter claro. Qual foi o propósito que Deus colocou no seu coração? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você essa noite: você não precisa de oportunidade, você só precisa de consciência de propósito, para que você se alinhe cada vez mais com aquilo que Deus tem para você. Consciência de propósito. Não precisamos de oportunidade, precisamos de consciência de propósito. De que lado você está? De que lado você está? Você está do lado daqueles que dizem assim: pastor, Deus tem um chamado para a gente, é verdade. Eu estou ouvindo esses dias aqui na conferência que Deus tem um chamado, Deus tem um... Mas assim, pastor, eu também tenho os meus sonhos. Pastor, Deus respeita a minha felicidade. Deus quer me ver feliz. Mentira do Satanás. O propósito maior de Deus não é te ver feliz. Você vai ter que decidir, de uma vez por todas, em qual cultura você vai se aliançar. Porque a cultura da terra diz assim: a sua felicidade é o mais importante. E a cultura do céu? A cultura diz assim, do céu diz assim: a glória dele é o mais importante. O louvor a ele é o mais importante. O projeto dele é o mais importante. O projeto dele, a fama de Jesus nas nações é o mais importante. Não vale a pena. Eu quero dizer isso para você que é jovem, especialmente, e você está lutando no seu coração com medo, dizendo assim: eu tenho medo de abrir mão e de me frustrar lá na frente. Eu tenho medo de abrir mão e chegar aos meus 40 anos frustrado. Presta atenção, filho. Você está preocupado com um sentimento que você pode ter com 40, mas quem foi que disse que a missão tem uma recompensa que você vai receber com 40? A recompensa que nós receberemos ao gastar os nossos dias, ao gastar o melhor da nossa saúde, ao gastarmos o melhor dos nossos dias, essa recompensa não vai ser aos 40, não vai ser aos 50, não vai ser aos 70. Sabe por quê? Porque a recompensa que Deus tem para aqueles que amam a sua glória é uma recompensa que esse corpinho aqui, não dá conta de desfrutar.
A recompensa que Deus tem para aqueles que se entregam ao seu propósito é uma recompensa que essa mente aqui não dá conta de entender. Por isso, você e eu, chamados e chamadas por Deus para caminhar profeticamente, anunciando a bondade do Senhor, eu e você precisamos andar o tempo todo nutrindo uma santa expectativa quanto ao céu e uma santa desconfiança quanto às coisas da terra. Vou repetir: uma santa expectativa quanto às coisas do céu. É você olhar em algum momento e dizer assim: Senhor, preste atenção, porque isso é para alguém aqui. É você olhar e dizer assim: Senhor, eu estou em crise na minha identidade. Eu estou em dúvidas na minha identidade. Eu estou confuso sobre mim mesmo. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Eu sei que quem eu sou de verdade, quem eu fui criado para ser de verdade, não vai se manifestar nessa vida. Ah, Senhor, eu estou confuso aqui e agora, mas chegará um dia, Senhor, que eu abrirei os olhos diante de Ti. Chegará um dia que o meu corpo vai ressuscitar dos mortos. Eu terei um corpo glorificado. Eu terei uma consciência livre do pecado. Eu receberei o meu nome numa pedrinha branca. E esse nome ninguém dá conta de entender, porque a minha verdadeira identidade está escondida no Senhor. Eu ainda não sou tudo o que eu fui criado para ser, mas chegará um dia, Senhor. Chegará o dia que eu me encontrarei contigo e eu, aleluia, uma santa expectativa quanto ao céu e uma santa desconfiança quanto às coisas da terra. Compre este livro, porque neste livro eu vou te ensinar os caminhos para você tirar todo o seu potencial. Como é que é? Você está querendo me dizer que existe um livro, um curso, uma faculdade, qualquer coisa que seja, um final de semana de imersão com o método do coaching, blá, 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 e que ali, em 3 dias, eu vou descobrir todo o meu potencial. Deixa eu sentir o cheiro disso. Come on. Eu desconfio de toda proposta de plenitude, de perfeição, de etc, etc, que não passe pela revelação de quem eu sou no meu Senhor. Se você quiser saber a verdade sobre você ou sobre mim, não procure neste corpo limitado, não procure nas minhas pregações. Se você quer saber a verdade sobre você, não procure no espelho, não procure na sua conta bancária, não procure nos seus degrees, nos seus títulos acadêmicos. A verdade sobre mim, sobre você, sobre quem nós somos, está escondida na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré.
E o que eu faço para descobrir essa verdade? Uau! Eu me comprometo com as coisas que Jesus se compromete. É isso. Eu preciso dizer esse negócio aqui para você. Eu falei agora igual pregador itinerante, né, gente? Eu preciso dizer isso aqui. Presta atenção. Já ouviu alguém falar isso? Eu vou pensar mais em mim mesmo. Eu estou muito comprometido com as coisas da igreja. Vou dar um tempo no meu ministério, porque agora eu preciso cuidar um pouco mais das minhas coisas. Tem um versículo em Acrescentares que diz: chuta que é laço. A pior coisa que nós podemos fazer, no sentido de dar sentido à nossa vida, é deixarmos as coisas de Deus de lado para pensarmos mais em nós mesmos e nas nossas coisas. Foge desse caminho. A resposta, deixa eu dizer isso para você, a resposta para as suas perguntas mais profundas não estão escondidas dentro de você. Elas estão escondidas no propósito que Deus reservou para que eu e você cumpramos. E o propósito de Jesus para a sua igreja é um só: que nós marchemos pelas nações, fazendo discípulos e ensinando esses discípulos a obedecerem tudo o que Ele ensinou. Tudo o que Ele ensinou. Primeiro, decida de que lado você está. Assuma posições concretas, assuma posições claras. E segundo, depois que Eliseu diz para o Jorão: eu não tenho nada com você e nem com o seu sistema, eu sei de que reino eu sou, eu sei de que sistema eu sou, eu sei de que cultura eu sou. O que ele faz? Versos 15 e 16, ele diz assim: mudou de novo a folha. Verso 15: agora me tragam um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Me tragam um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão, preste atenção nisso, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Primeiro, decida de que lado você está. Atenção aos convites das trevas. E em segundo lugar, a atitude profética de Eliseu é dar passos. A atitude profética de Eliseu é coragem para fugir do óbvio, dando passos em direção ao inusitado de Deus. De novo, coragem para fugir do óbvio, dando passos em direção ao inusitado de Deus. Imagine você, eu sou geógrafo, e eu sei, como geógrafo, que quando as pessoas precisam encontrar água, elas têm equipamentos que elas precisam. Tragam um mapa. Existem mapas que mostram se tem, em que lugar debaixo da terra tem aquíferos, tem reservatórios de água. Me tragam aqui a previsão do tempo dos últimos meses. Eu sei que essas coisas é que a gente precisa ter em mãos quando a gente tem que encontrar água. Mas a resposta de Eliseu foi: me traga um músico. Talvez a sua Bíblia diga: me traga um tangedor. Traga um arpista. Ô Eliseu, que loucura é essa, cara?
Que loucura é essa? Nós precisamos de água. Nós não precisamos fazer uma serenata. Nós precisamos de água. Os nossos inimigos podem nos atacar a qualquer momento. A nossa montaria está se enfraquecendo. Os nossos homens estão se enfraquecendo. Tragam-me um músico. Tragam-me um músico. Sabe, meus irmãos, que nós teremos, nós como igreja, avançando em missão, a gente vai ter que ter coragem de fazer umas coisas muito esquisitas por aí. Fazer umas coisas muito esquisitas. Como assim, Linderson? Fazer umas coisas muito esquisitas. Por que essas coisas esquisitas precisam ser feitas? Do tipo, ministrar louvores a Deus diante de uma situação de seca. Por quê? Que para a gente avançar em missão, proclamando a glória de Jesus nas nações, a gente precisa fazer umas coisas que na terra são consideradas loucura. Sabe por quê? Porque o céu tem o seu próprio caminho. O céu tem o seu próprio caminho. Veja bem, se eu estou buscando para um problema uma resposta que não pode ser encontrada na terra, que só pode ser encontrada no céu, então o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o céu com os caminhos que o próprio céu me dá. Acessar o céu com os caminhos que o próprio céu me dá. E que caminho Eliseu entendeu aqui? É tempo de construir neste lugar, no meio da situação de crise, é tempo de construir neste lugar um ambiente de adoração e de reverência na presença de Deus. A gente acha, meus irmãos, que a jornada em missão, a principal ferramenta da missão é o quê? É a gente sair batendo de porta em porta, dizendo assim, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? É a gente sair distribuindo um papel, um folheto, ou enfim, nós fazermos essas estratégias. Mas cuidado. Por quê? Porque antes de nós acessarmos o ouvido das pessoas de um lugar, nós precisamos fazer o quê? Acessar as regiões celestiais daquele lugar. Nós precisamos modificar a atmosfera espiritual daquele lugar. À medida que nós tocamos as regiões celestiais com a nossa adoração, à medida que tocamos as regiões celestiais com o nosso louvor, à medida que tocamos as regiões celestiais com o quebrantamento do nosso coração, o que acontece? As próprias regiões celestiais dão conta do recado. Vamos levantar neste lugar o nome do Senhor. Vamos levantar neste lugar o nome do Senhor. Vamos liberar um incenso espiritual. Cara, que incrível. O Salmo 93, dizem assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor entre as nações, e que todos os povos ouçam os louvores do Senhor. Olha que coisa interessante. As nações da terra, ao olharem a igreja de Jesus, adorando a Jesus, louvando a Jesus, as nações da terra, ao nos olharem adorando, o que elas encontram em nós? Elas encontram um testemunho da bondade de Deus. Elas encontram um testemunho da santidade de Deus. Elas encontram um testemunho do caráter de Deus. Não despreze os efeitos que momentos como o que nós tivemos aqui têm para a obra missionária. Como assim? Como assim, Linderson? Você está aqui, de mãos erguidas, cantando ao Senhor,
cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, e de repente, nesse momento de adoração seu aqui, com os santos, com a igreja reunida, o Espírito Santo coloca assim no seu coração: ore por aquele obreiro que está no Nepal. Aí você diz assim: mas que coisa estranha, que coisa estranha. Aí você está cantando: és fiel em todo tempo tu és tão. E aí está lá dentro da sua cabeça: o Nepal, o Nepal, o Nepal, o Nepal. E você está: meu Deus, eu não... Tá bom, Senhor, o Senhor é fiel em todo tempo, o Senhor é bom em todo tempo. E nesse momento eu oro: Senhor, estende a tua fidelidade, estende a tua bondade naquela casa onde estão aquelas meninas, onde estão aquelas garotas. Envia, Jesus, o bom aroma da tua presença naquele lugar. E talvez sem você saber, eles estavam lutando para expelir um demônio de uma garota daquela lá do outro lado do mundo, lá naquele lugar bem longe para Dedéu. Mas o Espírito Santo, que sabe que você é um com eles, disse assim: eu vou usar a adoração do meu servo lá em Blumenau para libertar para libertar aquela menina. Eu vou usar o clamor do meu povo. E é lindo, é maravilhoso, porque você está aqui dizendo: tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, eu te dou. E de repente aquela alegria brota dentro do seu coração, aquele louvor transborda dentro do seu coração, e chega o momento que a língua portuguesa não é capaz de traduzir o que você está sentindo. Aí talvez você vai cantar em inglês: your goodness is running after me. My life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Aí o inglês também não é mais suficiente. O inglês não é mais suficiente. E aí você vai dizer assim: Senhor, como é que eu vou fazer para expressar essa adoração ao Senhor? E aí você começa a orar, a cantar, a louvar, a interceder em línguas estranhas, uma ferramenta missional também. Porque a resposta de Deus, toda resposta de Deus, requer um ambiente adequado para essa resposta. O que Eliseu faz? Eliseu diz assim: eu sei de que reino eu sou, eu sei de que cultura eu sou. E depois ele diz: eu não começo a resolver os meus problemas a partir da terra. Eu vou resolver os meus problemas a partir do céu. Não. Eu não começo a entender o meu propósito a partir da terra. Pastor, eu descobri o meu propósito. Deus falou comigo tremendamente nessa conferência. Quando eu vi a irmã... quando eu vi a irmã Rosinha, desse tamanho, toda embrulhadinha, a roupa parecendo um papel de presente, tão bonito. Pastor, eu senti no coração que o meu chamado é para o Japão. Eu quero comprar uma passagem e eu quero conhecer o Japão. Eu quero ir lá conhecer o Japão. Eu descobri meu propósito. E às vezes o Senhor está esperando assim: filho, fazer o seguinte, vamos para o secreto primeiro. Vem para um lugar de encontro comigo. Porque se lembre que assim como da intimidade entre um homem e uma mulher nasce a vida, propósitos
também nascem do ambiente de intimidade com Deus. Aí Deus vai dizer assim: vem para o secreto comigo, porque antes de te dar um kimono, ou antes de te dar uma passagem para o Japão, no ambiente de intimidade, eu vou te dar um batismo de compaixão por aquele povo. Yeah! Antes de te ensinar a falar japonês tão bonito, igual, chique demais, né? Imagina falar japonês. Estou custando aprender o inglês. Antes de te ensinar palavras em japonês, eu vou te fazer gemer por uma nação. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Nesses lugares de intimidade com Deus, nesses ambientes onde nós construímos essa atmosfera de adoração, Deus compartilha com a gente o coração dele. Eu comecei essa mensagem falando sobre a necessidade de nós nos movermos profeticamente. Sabe quem são os profetas? Os profetas são aqueles homens com quem Deus compartilha os segredos do seu coração. E Deus vai compartilhar os segredos do coração dele com a gente, nessas duas posições. Eu sei de que lado eu estou. Eu vivo por uma missão. Eu vivo por um propósito. E ele vai compartilhar o coração dele com você, dizendo: eu não vou me mover no óbvio. Eu vou acessar a presença de Deus. Eu vou buscar na intimidade com Deus aquilo que Deus tem para mim como uma estratégia. Mas, Linderson, fazer louvor a Deus faz água, ministrar louvor a Deus faz água aparecer. Nesse caso aqui fez. Nesse caso aqui fez. E eu tenho certeza que acessar uma atmosfera de intimidade com Deus vai fazer a sua resposta aparecer também. Acessar um ambiente de intimidade com Deus vai fazer a sua cura aparecer também. Acessar um ambiente de intimidade com Deus vai fazer a sua alegria ser revigorada também. Acessar um ambiente de intimidade com Deus vai fazer com que você receba o dom espiritual que você tem buscado. Acessar esse ambiente de intimidade com Deus vai modificar a atmosfera espiritual do seu lar, vai curar o seu coração. E você estará cada vez mais preparado, para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pode contar com o meu coração para compartilhar o teu amor pelas nações. O Senhor pode contar com o meu coração, Senhor, para compartilhar a tua misericórdia. O Senhor pode contar, Senhor, com o meu coração para derramar em mim o mesmo sentimento que o Senhor tem pelas almas perdidas. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu diria que esse é um ingrediente essencial para a missão. Não existe grande comissão sem grande compaixão. Não existe grande comissão sem grande compaixão. Antes de nos dar uma passagem ou um carimbo no passaporte, Deus vai nos dar um batismo de lágrimas pelos perdidos. Fique de pé, por favor. Amigos de Deus, profetas e profetisas do Senhor, amigos de Deus, homens e mulheres que querem acessar lugares espirituais no Senhor, homens e mulheres que dizem assim: Senhor, o Senhor pode fazer comigo o que o Senhor fez com Oséias. Uau, Oséias é radical demais. Agora eu peguei pesado.
Ah, peguei ou não peguei? Mas deixa eu te explicar isso. Deixa eu te explicar isso, porque Deus tem uma predileção por enviar os seus amigos. Deus tinha se casado com a nação de Israel. Deus tinha casado com o povo de Israel. Israel era a esposa de Deus. Mas Israel traiu Deus com os ídolos. E Deus disse assim: eu preciso encontrar sobre a terra um amigo com quem eu possa compartilhar o meu coração. Oséias, a dor que eu sinto pela traição do meu povo é como a dor de um marido que foi traído por uma mulher. Oséias, eu quero compartilhar o meu coração com você. Oséias, se case com a prostituta, porque foi isso que eu fiz. Se case com uma prostituta, perdoe essa prostituta, ame essa prostituta, e você vai entender um pouco do meu coração. Quantos aqui gostariam essa noite de dizer assim: Senhor, eu quero conhecer o teu coração pelas nações. Eu quero receber, Senhor, um batismo no meu coração, um batismo de um profeta. E eu quero, Senhor, eu quero conhecer o teu coração pelos perdidos.